Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Para os olhos do mundo como um todo, o Vaticano pode ser visto como um país como qualquer outro, embora seja o menor país do mundo. Por lá, você encontrará tudo o que uma grande nação possui, desde bandeira, hino, até detalhes mais simples como agência de correios, estação ferroviária. Só que, para os católicos, a cidade do Vaticano é muito mais do que isso. Eles veem o Vaticano como um dos lugares mais espirituais do mundo, guardião de incríveis obras de artes e documentos que estudiosos acreditam que podem fortalecer ou mesmo abalar todo o cristianismo. Hoje, eu vou te contar alguns segredos que, de início, podem parecer absurdos de se acreditar, mas quanto mais você ouvir, mais eu garanto que fará sentido. Só peço que você abra sua mente e venha comigo descobrir o que a Igreja Católica não quer que você saiba. Primeiro, precisamos voltar para a década de 20, quando um professor russo chamado Heinrich Ludwig supostamente conseguiu acessar o arquivo apostólico do Vaticano e encontrou nada mais nada menos que informações sobre alienígenas aqui na Terra. Caso você não saiba, este arquivo costuma ser chamado de Arquivo Secreto do Vaticano e diz respeito ao repositório oficial de todos os documentos que a Igreja Católica produziu ou recolheu ao longo dos séculos. Claro que nenhuma das informações que Ludwig revelou foram confirmadas, mas ainda assim elas continuam populares entre as teorias da conspiração. E isso, meu caro, é algo interessante a se pensar, uma vez que são histórias de praticamente um século e continuam fortes nos dias de hoje. Não se sabe como ou porquê, sabe-se apenas que o professor recebeu autorização para entrar nos arquivos e leu certos manuscritos antigos. Em meio aos 85 quilômetros distantes e cerca de 35 mil volumes no catálogo, Ludwig encontrou documentos com mais de 12 séculos de história europeia. Só que os registros que mais chamaram sua atenção foram aqueles que não faziam muito sentido. Textos em códigos antigos, alquimia e materiais com informações sobre visitas de extraterrestres à Terra em um passado distante. O professor teria lido textos que falavam sobre a influência dos alienígenas nas antigas civilizações, como os egípcios, os mesopotâmios e os maias. Para deixar a situação ainda mais estranha, Ludwig também encontrou registros históricos que envolviam o uso de armas nucleares pelos povos antigos. Havia até mesmo descrições sobre como as muralhas da Babilônia foram derretidas, como se tivessem sido atingidas por uma temperatura extremamente alta. O maior problema em toda essa história é que Ludwig não pôde deixar o Vaticano com os documentos, algo que, até certo ponto, podemos considerar bastante conveniente para ele. No entanto, tudo isso se torna ainda mais interessante se pensarmos no passado. Em meados do 4º milênio antes de Cristo, os sumérios passaram por uma grande transformação, tornando-se capazes de construir cidades com fortes muros, criar canais de irrigação e até mesmo o sistema de escrita. Toda essa evolução em um espaço de tempo considerado rápido pelos pesquisadores. Mas será que podemos traçar alguma relação com os supostos documentos que o professor encontrou? O fato é que não precisamos ir muito longe para encontrarmos evidências da relação de alienígenas com o Vaticano. Fora dos arquivos secretos, existe uma possível evidência de que a sede da Igreja Católica Romana já recebeu a visita de um objeto voador não identificado. Isso porque uma foto de 2007 mostra uma espécie de disco voador laranja sobrevoando a cúpula da Basílica de São Pedro. O problema é que há um detalhe no meio dessa história.
Embora testemunhas tenham visto um objeto alaranjado em plena luz do dia, parece que depois de um tempo as pessoas decidiram não comentar sobre o episódio. Um dos responsáveis por analisar a imagem foi o caçador de OVNIs, Scott Waring, que disse estarmos diante de algo absolutamente real e de origem alienígena. Segundo ele, OVNIs já teriam sobrevoado o Vaticano em outras ocasiões. No entanto, objetos com essa cor específica teriam sido registrados com mais frequência na América Central e na América do Sul. No caso do OVNI do Vaticano, Scott acredita que, caso a nave alienígena estivesse viajando rápido, ela poderia ter aparecido na foto por acidente. O lado complicado da história é que, provavelmente, a única forma do Vaticano confirmar o registro de um OVNI será quando ele pousar na cidade. Será que isso tem chances de acontecer algum dia? Outro assunto polêmico envolvendo a Igreja Católica diz respeito à prática de exorcismo. Provavelmente você já ouviu ou leu várias histórias de pessoas exorcizadas, mas esse acaba sendo um tema que é preciso ver para crer. Com isso em mente, talvez seja um pouco assustador saber que um único padre teria realizado aproximadamente 70 mil exorcismos. O responsável por lidar com essa grande quantidade de possessões demoníacas foi Gabriele Amorth, que por muitos anos ocupou o posto de exorcista-chefe do Vaticano. Na palavra do padre, medo de Satanás? Ele é quem deve ter medo de mim. Eu trabalho em nome do Senhor do mundo e ele é só o macaco de Deus. Todos esses trabalhos teriam sido feitos por aproximadamente 3 décadas de carreira, um período que o fez perceber uma série de coisas assustadoras sobre o mundo à nossa volta. Além de explicar que o diabo é capaz de falar muitas línguas e consegue se transformar como bem quiser. Certa vez, Amorth disse que Satanás estava presente no Vaticano. E as provas disso são todos os escândalos e as polêmicas que rodearam a Igreja Católica durante os anos. Em outra ocasião, o padre também falou que tanto Adolf Hitler quanto Joseph Stalin estavam possuídos enquanto estavam vivos. Já um pouco mais à frente no tempo, em 1981, Amorth declarou que o Papa João Paulo II sofreu uma tentativa de ataque do próprio diabo enquanto estava no Vaticano. Talvez a maior coincidência dessa história seja o fato de que, naquele mesmo ano, João Paulo II sofreu uma tentativa de assassinato no mês de maio. Outra suposta prova de que Satanás está rodeando os líderes da Igreja Católica veio em 2008, quando uma mulher chamada Susana Maiolo tentou atacar o Papa Bento XVI. Na ocasião, ela acabou sendo impedida pelos guarda-costas do Papa. Só que um ano depois, em dezembro de 2009, Susana tentou atacar o Papa novamente, dessa vez derrubando o líder católico na Basílica de São Pedro. Embora Bento XVI tenha saído ileso da situação, um cardeal que o acompanhava acabou quebrando uma perna e o quadril. Para alguns, Susana estava possuída por algum espírito maligno que queria ferir o Papa, enquanto para as autoridades, ela estava mentalmente doente. Agora, deixe-me entrar em um assunto ainda mais controverso para os cristãos e a própria Igreja: o possível relacionamento amoroso entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Quem leu ou assistiu o Código da Vinci deve estar familiarizado com esse tema delicado. E embora a obra tenha partes planejadas para chocar, não é de hoje toda essa ideia. Acredita-se que as teorias envolvendo esse tema tenham surgido a partir de uma passagem de um livro apócrifo, ou seja, que ficou de fora da Bíblia. Esse livro seria o Evangelho de Filipe. Em 2 ocasiões da obra, Maria Madalena é descrita como a companheira de Jesus. E há até uma passagem com uma descrição dos dois se beijando. Já em 2012, foi a vez de um papiro do século IV trazer de volta essa discussão ao mencionar uma esposa de Jesus. Provavelmente de outro evangelho apócrifo, o texto chegou a ser avaliado como falso pelo Vaticano.
mas cientistas da Universidade de Colômbia analisaram o papiro e chegaram à conclusão de que o documento não é moderno, datado de um período entre os séculos 6 e 9. Foi então que, em 2014, o manuscrito de 570 d.C. trouxe novos detalhes do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena, agora indicando que os dois não apenas se casaram, como ainda tiveram 2 filhos. Antes de ser guardado na Biblioteca Britânica, o documento de 29 páginas estava no Museu Britânico desde 1847. O único problema é que os estudiosos não o consideravam relevante. Embora tivesse sido escrito em siríaco, que é considerado um dialeto do aramaico, uma das línguas em que o Velho Testamento foi feito, o manuscrito parece ter sido traduzido de um texto grego ainda mais antigo, do século I d.C. O que você acha? Se fosse comprovado que Jesus e Maria Madalena tiveram filhos, como ficaria a sua fé? De todos esses segredos, existe um que não é tão secreto assim, mas que não é muito comentado por ser um dos episódios mais estranhos de toda a história do Vaticano. O dia em que o cadáver de um papa foi levado a julgamento. No ano de 897 d.C., na Itália, o então líder da Igreja Católica, Estevão VI, ordenou a retirada do corpo do seu antecessor, o Papa Formoso, para que ele fosse julgado por suas transgressões feitas enquanto estava vivo, no episódio que ficou conhecido como Sínodo do Cadáver. Vale lembrar que Estevão VI não foi o sucessor direto de Formoso, uma vez que Bonifácio VI ocupou a posição entre os 2 papas por 15 dias antes de morrer, misteriosamente. Bom, talvez você esteja se perguntando como aconteceu esse estranho julgamento. Acredite ou não, Estevão VI pensava que, mesmo depois de deixarem os cargos ou depois da morte, líderes poderiam ser julgados por transgressões. É por isso que, no dia, o cadáver do Papa, que havia sido sepultado 9 meses antes, foi completamente vestido com as roupas e adereços papais antes de ser colocado em um trono para o julgamento. Como o Papa não poderia responder pelas acusações, um diácono ficou responsável pela tarefa de falar em nome do líder católico sem vida. Entre as acusações estava chegar ao cargo de forma ilegal e quebrar um juramento de não voltar a Roma. Como resultado do julgamento, suas vestes foram retiradas, 3 dedos de sua mão direita foram cortados e o cadáver, que foi enterrado numa cova de indigentes, posteriormente foi esquartejado e jogado no Rio Tibre. Já imaginou uma situação como essa acontecendo nos dias de hoje? Pense sobre todos esses segredos do Vaticano. Pensou? Então até logo. Mas não se esqueça de conversar comigo aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau!